Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, é muito importante esse joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe esses vídeos para que mais pessoas vejam a verdade do Evangelho. Vamos ler Atos capítulo 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com alguns anciões e um certo Tértulo, orador, os quais fizeram perante o governador queixa contra Paulo, Sendo este chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto que por ti gozamos de muita paz e por tua providência são continuamente feitas reformas nessa nação. Em tudo e em todo lugar conhecemos-lo com toda a gratidão, ó excelentíssimo Félix. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por um momento. Temos achado que este homem é uma peste, é promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. E Paulo que era judeu, E chefe da seita dos nazarenos. Está chamando Paulo da seita dos nazarenos, Porque ele está pregando a Cristo. O qual tentou profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o comandante Lísia, nos tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos acusadores que viessem a ti. E tu mesmo, examinando, poderás certificar-te de tudo aquilo de que nós o acusamos. Então, os judeus estão apelando para o governador, acusar Paulo, Porque ele está dizendo que Paulo profanou o templo, porque está pregando outra coisa contrária, Eles eles conhecem a lei de Moisés, só que não estão mais seguindo a lei de Moisés, eles conhecem, eles estão na legião do mal, por isso que não querem, não aceitaram a doutrina quando Cristo deu a eles, e nem querem aceitar Paulo pregando a doutrina de Cristo, por isso que eles querem matá-lo de todo jeito. Mas como o comandante lá mandou para o governador, agora eles vieram e estão apelando para o governador ver se o que é que faz com ele, Os judeus também concordam na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, aí Paulo respondeu: porquanto sei que há muitos anos é juiz sobre esta nação, com bom ânimo faço a minha defesa. Paulo respondendo em seu favor, Pois bem, podes verificar que não há mais de 12 dias subi
né? Há mais de 12 dias subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo, discutindo com alguém, nem amotinando o povo, que nas sinagogas que na cidade, nem te podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, falando para o governador, confesso-te isto, que segundo o caminho a que eles chamam seita, né, que é o caminho que Paulo está seguindo, que é a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, e igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, né, esse que eles estão chamando de seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Ele agora falou da lei de Moisés, né? Que crê. E tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto do justo como dos injustos, por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens. Vários anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e fazer oferendas. E ocupando nestas coisas, me acharam já santificado no templo, não em ajuntamento nem com tumulto, alguns judeus da Ásia, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar-me se tivesse alguma coisa contra mim, né? Que é o judeu da Ásia, que ele converteu, né? Esses outros é quem estão, os de Jerusalém é quem estão contra Paulo. Ou estes mesmo digam que iniquidade acharam quando compareci perante o Sinédrio, a não ser acerca desta única palavra, que estando no meio deles bradei, por causa da ressurreição dos mortos, é que hoje estou sendo julgado por vós. Paulo falou, né, que ele está sendo, o judeu lá está julgando Paulo por causa da ressurreição dos mortos. Félix, porém, o governador, que era bem informado a respeito do caminho, adiou a questão, dizendo: quando o comandante Lísia tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento da vossa causa. E ordenou que ao centurião que Paulo ficasse detido, mas fosse tratado com bradura, e que a nenhum dos seus proibisse servir. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo e a ouviu acerca da fé em Cristo Jesus. E, discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu: por ora vai-te, quando tiver ocasião favorável, eu te chamarei. Esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que o mandava chamar mais frequentemente e conversava com ele. Mas as pessoas, mais passados 2 anos, teve Félix por sucessor a Pórcio Festo. E querendo Félix agradar aos judeus, deixou a Paulo preso. Capítulo 25 de Atos,
dos Apóstolos, relata: Paulo comparece perante Festo e apela para César. Tendo, pois, entrado Festo na província, depois de 3 dias, subiu de Cesareia a Jerusalém. E os principais dos sacerdotes e os mais eminentes judeus fizeram queixa contra Paulo e em detrimento deste. Lhe rogavam a favor de o mandar a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele mesmo brevemente partiria para lá. Portanto, disse eles às autoridades dentre vós: desçam comigo e, se há nesse homem algum crime, acusem-no. Tendo-se demorado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu a Cesareia e no dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. Tendo ele comparecido, rodearam-no os judeus que havia descido de Jerusalém, trazendo contra ele muitas e graves acusações que não podia provar. Paulo, porém, respondeu em sua defesa: nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César tenho pecado em coisa alguma. Paulo respondeu, porém, respondeu em sua defesa: nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César tenho pecado em coisa alguma. Todavia, Festo, querendo agradar ao judeu, respondendo a Paulo, disse: queres subir a Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca dessas coisas? Perguntou a Paulo. Mas Paulo disse: estou perante ao tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabes. Se, pois, sou malfeitor e tenho cometido alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há daquilo que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Aí Paulo apelou para César, né? Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia em visita de saudação a Festo. E como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: aqui certo homem que foi deixado preso por Félix, a respeito do qual, quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus me fizeram queixa pedindo sentença contra ele. Aos quais respondi que não é costume dos romanos condenar homem algum sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Quando então ele se havia reunido aqui, sem demorar, no dia seguinte senti-me no tribunal e mandei trazer o homem, contra o qual os acusadores, levantando-se, não apresentaram acusação alguma das coisas perversas que eu suspeitava. Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca da sua religião e de um tal Jesus defunto que Paulo afirma estar vivo. E estando eu perplexo
perplexo quando, ao modo de investigar estas coisas, perguntei se não queria ir a Jerusalém e ali ser julgado no tocante às mesmas. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado ao julgamento do imperador, mandei que fosse detido, até que o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu bem quisera ouvir esse homem. Respondeu ele: amanhã ouvirás. Capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, versículo 23. Paulo perante o rei Agripa. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os chefes militares e homens principais da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Disse Festo: Rei Agripa, e vós todos que estáis presentes conosco, vede este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Eu, porém, achei que ele não havia praticado coisa alguma digna de morte, mas, havendo ele apelado para o imperador, resolvi remeter-lo, do qual não tenho coisa certa que escreva a meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de feito o interrogatório, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso e não notificar as acusações que há contra ele. Capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. É a sequência, né? Depois Agripa disse a Paulo: é-te permitido fazer a tua defesa. Então Paulo estendeu a mão e começou a sua defesa. Sinto-me feliz ó rei Agripa, em poder defender-me hoje perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, sabem-na todos os judeus, pois me conhecem desde o princípio, e se quiserem podem dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vive fariseu. E agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia, esperam alcançar. É por causa desta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Que é que se julga entre vós incrível que Deus ressuscite os mortos. Eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que com efeito fiz em Jerusalém, pois, havendo recebido a autoridade dos príncipes, dos sacerdotes
Não somente encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam. E castigando muitas vezes por todas as sinagogas, obrigavam a blasfemar, e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguiam até nas cidades estrangeiras. Paulo está se defendendo, né? Que ele, junto com os judeus, né, perseguia o povo de Deus, né? Nas igrejas de Deus, batia, açoitava, prendia, ele ficava enfurecido, né? Ele está falando para o rei, né? Indo com este encargo a Damasco, ele vai contar sua história novamente, munido de poder e comissão dos príncipes sacerdotes, que foi o povo que mandou ir para Damasco pegar o povo de Deus que estava pregando a igreja de Deus lá, né? Paulo quando ia, e ele dizendo, agora estava falando a mesma coisa que disse lá atrás, né? Para o judeu que queria matá-lo. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. Resplandeceu em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo-nos todos por terra, ouvi uma voz que me dizia, em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. Disse eu, quem és, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele já contou essas histórias para os judeus lá, quando prenderam ele, né? Quando queria prendê-lo para matá-lo. E agora ele está contando para o rei Agripa agora a mesma coisa que aconteceu, que é para justificar, né, o que ele está pregando, que não é mais a lei de Moisés, né? É para justificar o que ele está pregando, que é a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas em que me tem visto, como daquelas em que te hei de aparecer. Livrando-te deste povo e do gentio, aos quais te envio, para lhe abrir os olhos, a fim de que se converta das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecado e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então, ele aí já está falando, né, que é para resgatar o povo judeu e os gentios, né, através da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, através de remissão de pecado, né, e que esse povo que faça isso se torne herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim, em Deus, né? Porque, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, ele está dizendo. Antes anunciei primeiramente ao que estão em Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuravam matar-me. Tendo, pois, alcançado socorro da parte de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Ele aqui não falou da doutrina de Cristo, falou dos profetas e de Moisés, né, que iam surgir um novo profeta, que é Cristo, né? Isto é, como o Cristo que devia padecer e como seria ele o primeiro que, pela ressurreição dos mortos,
devia anunciar a luz a este povo e também aos gentios. Fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo disse: Não deliro, ó excelentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de perfeito juízo, porque o rei, diante de quem falo com liberdade, sabe destas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês, disse Agripa a Paulo. Por pouco me persuades a fazer-me cristão. Respondeu Paulo: Provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, menos estas cadeias. E levantou-se o rei e o governador e Berenice e os que com eles estavam sentados, e retirando-os falavam uns aos outros, dizendo: Este homem não fez nada digno de morte ou prisão. Então Agripa disse a Festo: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então agora vamos mandar, era para ele ser solto, mas ele quer que vá para César, né? Capítulo 27 de Atos. Paulo é mandado para a Itália no naufrágio do navio. E como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos, e a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos pela costa da Ásia, fizemos ao mar, estando conosco, Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidon, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e recebeu dele os cuidados necessários. Partindo dali, fomos navegando a Sotavento de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali o centurião achou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente por muitos dias e havendo chegado com dificuldade de fronte de Sínido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos a Sotavento de Creta, à altura de Salmone, e costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Havendo decorrido muito tempo e tendo-se tornado perigosa a navegação, porque havia passado o jejum, Paulo os advertia, dizendo-lhe: Senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muitas perdas, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto
e ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia. E não sendo um porto muito próprio para invernar, os mais dele foram de parecer que daí se fizesse ao mar, para ver se de algum modo podia chegar a Fênix, um porto de Creta que olhava para o nordeste e para o sueste, e para ali invernar. E soprando bradamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram ferro e iam costeando Creta, bem de perto. Mas não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar, correndo a solta-vento de uma pequena ilha chamada Clauda. Somente a custo pudemos segurar o batel, o qual recolheram usando então os meios disponíveis para cingir o navio, e temendo que fossem lançados na Sirte, arriaram os aparelhos e deixaram levar, como fossem violentamente açoitados pela tempestade. No dia seguinte começaram a alijar a carga ao mar, e ao terceiro dia com as próprias mãos lançaram os aparelhos do navio, não aparecendo por muito dia nem sol, nem estrela, e sendo-nos ainda batido por grande tempestade. Fugiu-nos, afinal, toda a esperança de sermos salvos. Havendo ele estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: Senhores, desvieis ter-me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria. Era para eles ter ouvido Paulo. Paulo falou que não era bom eles navegar, mas eles não quiseram ouvir. Foram atrás da voz do comandante. O comandante falou com o chefe do navio e eles continuaram a navegar. Por isso que aconteceu isso. E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. O navio vai afundar, mas os cabras, os marinheiros vai se salvar, junto com Paulo, né? Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compareça perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Contudo, é necessário irmos dar em alguma ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade, no mar de Ádria, pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros a proximidade de terra, e lançando a sonda acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, e tornando a lançar a sonda acharam 15 braças. Ora, temendo irmos dar em rochedo, lançamos da popa 4 âncoras e esperaram ansiosos que amanhecesse, procurando extremamente os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o batel ao mar, sob pretexto de ir lançar âncora pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados
se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Então os soldados contaram os cabos dos batel e os deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, não havendo provado coisa alguma. Rogo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. Então todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Eram ao todo no navio 276 almas. Depois de saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, alijando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconhecia a terra. Divisavam, porém, uma enseada com uma praia, e consultava se poderia nela encalhar o navio. E soltando as âncoras, deixaram-na no mar, largando ao mesmo tempo as amarras do leme e içando ao vento as velas da proa. Dirigiram-se para a praia, dando, porém, um lugar onde duas correntes se encontravam. Encalharam o navio e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a proa se desfazia com a força das ondas. Então o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, entrou-lhes este intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns em tábuas e outros em qualquer destroço do navio. Assim chegaram todos à terra salvos. Capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Paulo em Malta. Estando já salvo, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas usaram conosco de não pouca humildade, né? Nessa ilha lá em Malta era habitada por índios, né? E usaram com eles de pouca humanidade, pois acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Quando os indígenas viram o réptil pendente da mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Ele, porém, esperava que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que era um Deus, né?
causa da lagartixa que subiu em Paulo, né? E ele balançou a mão, ela caiu dentro do fogo, mas ela não morreu. Ela saiu e foi embora. E aí estão dizendo que Paulo agora é um Deus. Ora, nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e de disenteria. O pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, vinham também os demais enfermos da ilha e eram curados. E estes nos distinguiram com muitas honras e, ao abarcamos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Então, Paulo projetou milagre nessa ilha, né? O capítulo é o 28, o versículo é o 11. Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. Passado 3 meses, partimos em um navio. Passado 3 meses, partimos em um navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Siracusa. Ficamos ali 3 dias. Donde, costeando, viemos a Régio, e soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli, onde achamos alguns irmãos. Fomos convidados a ficar com eles 7 dias. Depois nos dirigimos a Roma. Ora, os irmãos de lá, havendo recebido notícia nossas, vieram ao nosso encontro até a praça Ápio e a 3 Vendas. E Paulo, quando os viu, deu graças a Deus e cobrou ânimo. Ele se alegrou, ficou animado. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general do exército, mas a Paulo lhe permitiu morar à parte com o soldado que o guardava. Passado 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus e, reunindo eles, disse-lhe: varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum que merecesse a morte. Mas, opondo-se a isso, o judeu vi-me obrigado a apelar a César, não tendo, contudo, nada de que acusar a minha nação. Por esta causa, pois, vos convidei para vós ver a falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta cadeia. Mas eles disseram: nem recebemos da Judéia carta a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que contasse ou dissesse mal de ti. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que pensas, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte é impugnada, né? O que Paulo prega está chamando de a seita, e ela é impugnada em toda parte.
havendo-lhe marcado um dia, muitos foram ter com ele a sua morada, aos quais desde a manhã até a noite explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam na sua palavra, mas outros o rejeitavam. E estando discorde entre si, retiraram-se, havendo Paulo dito estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, nem se converta, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E havendo eles dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E morou 2 anos inteiros na casa que alugara, e recebia a todos os que visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Termino aqui o livro de Atos, né? Termino aqui o livro de Atos. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, que vocês fiquem firmes na verdadeira doutrina de Cristo, não na doutrina falsificada de homens, nem nos falsificados mandamentos de homens, mas no mandamento verdadeiro de Cristo, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Voltareis com o próximo vídeo no livro de Romanos, capítulo 1, né? E é um prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, né, de Deus. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, compartilhem esses vídeos para que outras pessoas possam ver a verdade do Evangelho, né? E ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito,